Porque o Papai Noel verdadeiro está no mundo dos nórdicos da Europa. E acreditaram mais em Emiliano Zapata, o mexicano, que talvez é o revolucionário, as ideias zapatistas, etc, etc. O que eu gostaria de tecer filosoficamente para um e para o outro é o seguinte. Primeiro, para John, a grande provocação. É possível, através do túnel do tempo, hoje construído na Europa, onde está se procurando a partícula inicial e através da informática, não buscar um outro mundo possível dentro desse mundo, mas um mundo possível e necessário fora do mundo atual. De acordo com Platão, esse mundo ele não existe, o que existe é o mundo das ideias, e é necessário em algum momento se materializar as ideias. Para o professor Henrique, eu perguntaria se não haveria da gente voltar à obra de Nietzsche sobre, assim falou Zaratustra, a dualidade entre o bem e o mal, a superação do socialismo e do capitalismo, não no ponto de vista das ideias, mas no ponto de vista da materialização dessas ideias de acordo com Platão. Em que sentido? Aí vem uma nova provocação. De acordo com Platão, essa mesa, essa cadeira, esses móveis, eles não existem. Mas eles sempre pré-existiram no início da formação do ser humano. Portanto, esse mundo pode ser possível aqui ou em outra dimensão, segundo Platão. Uma outra questão que eu gostaria de falar, que o momento não é o momento de se debater, no meu entendimento, apenas a questão socialista ou a questão capitalista. Agora é discutir, segundo Zaratustra, a questão do homem e a exploração do homem pelo homem, mas não a exploração de um sistema político, do modelo político-econômico, ou então de um modelo que se implanta em relação ao mundo. With all due respect, I think this is a conference on vocational education, and I'm not sure that we can actually discuss the Big Bang Theory and the beginning of the world. I'm certainly not an expert in that, because when I started off in education, the electron was the smallest particle known, and since that time we found many, many smaller ones. One of them may be another universe, but I will leave that up to God. So I respectfully retreat from the discussion of any more of that and try and bring the conference discussion back to vocational education and how to do it with free and open source software. Vou respeitar o contexto desse congresso, mas também vou respeitar a intervenção do colega. Eu vou tentar ser muito breve. Só dizer, sim, precisamos não só pegar algumas ideias importantes do Nietzsche, não só assim a Zaratustra, a obra de Nietzsche. Nietzsche foi, para mim, o primeiro grande desconstrutor de toda esta metafísica, de toda esta base metafísica que gerou este mundo que eu estou criticando a partir dessa racionalidade ambiental. Precisamos mirar como foi construída esta vontade de poder, esse conceito fundamental de Nietzsche, e como a vontade de poder dentro do ser humano precisa ser analisada para mirar a condição humana, porque precisamos ir além desse eterno retorno do mesmo, porque estamos com esse retorno do mesmo, não somente porque temos um gene humano aí que nos leva para retornar às mesmas questões envolvidos neste desejo de poder. Devemos transformar a vontade de poder em um desejo de vida. Tudo isto faz parte desta desconstrução desta metafísica, deste pensamento
já instaurado dentro de nós para poder sair desse mundo atrapado e sair para esses outros mundos. É um exercício do pensamento, de um pensamento que precisa sair do cerco do pensamento já legado, heredado por nós. E isso é uma responsabilidade, da educação, do processo de todas as pessoas, dentro e fora do sistema educativo. Não vamos a conseguir sair deste mundo sem pensar este mundo. Então, só dizer isso. E Platão, sim, Platão foi o culpado maior. Heidegger dizia, o erro histórico é um erro platônico, mas o erro platônico não é o erro platônico dos noivos que estão com namoro platônico. O erro platônico foi essa dissociação entre o ser e pensar esse excesso de idealização do mundo. Por isso, agora, muitas teorias epistemológicas estão nesse pensamento de a reincorporação do pensamento, como passam as ideias por corpo, por hábitos, por as ideias das práticas, os imaginários das pessoas. Todo é sujeito para uma problematização epistemológica, e como falei, não vamos entrar mais nessa questão, só por respeito a responder a algumas das provocações do senhor. Nós temos ainda 10 minutos, 2 perguntas e mais uma série de perguntas que foram enviadas por escrito, então eu solicito que as perguntas sejam bem objetivas e depois a gente faz então as considerações. Rosana Rocha Siqueira. Estou muito feliz de estar aqui partilhando com todas essas pessoas tanto conhecimento. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos da banca. E eu gostaria de mostrar uma angústia do pesquisador. Sou aluna do PRODEMA, um mestrado em desenvolvimento e meio ambiente, que existe em quase todas as capitais do Nordeste. Por sorte, um mestrado interdisciplinar. Nós temos que fazer trabalhos interdisciplinares para poder dialogar com variadas temáticas. Então, minha angústia é uma questão, eu queria remeter ao professor Henrique Leff, o papel do pesquisador, né? Como ele fica diante de eixos de pesquisa tão estruturados em alguns núcleos, em que o aluno ele não tem uma certa liberdade de dialogar, né? Agências de fomento, elas valorizam algumas áreas, muitas vezes ligadas a tecnologias, e não proporcionam um diálogo tão aberto e tão livre assim. Então, como refletir e exercitar criticamente nosso processo de reflexão, necessitando de estar enquadrado em alguns eixos? E como valorizar o conhecimento tradicional, se muitas vezes na própria academia ele é apresentado, mas a gente não vê uma certa, como é que eu vou dizer, valorização. Eu chego em algumas comunidades e a própria pessoa da comunidade pergunta: o que você veio me oferecer? Você tem o que a me dar? Então, assim, a gente se sente muito pequeno em nossa pesquisa, porque nós não temos, assim, pelo menos eu não tenho nada a oferecer além do que eu posso refletir e mostrar sobre a validade do conhecimento. Então, assim, eu gostaria só de saber isso, professor, como podemos refletir e caminhar quanto à ciência diante dessa mercantilização que nós mesmos encontramos nas comunidades. Eu não tenho nada a oferecer, chegar lá, vou oferecer o quê? Cestas básicas? Nada? Então, somente isso, agradecer. Muito obrigada. Essa pergunta expressa toda uma angústia que compartilhamos todos. Como neste mundo que está já tão estruturado, como encontramos nos apoiar nesse direito de emancipação, de poder nos formar criticamente. As disciplinas, mesmo dentro das universidades, são compartimentos muito fechados. A universidade não é, hoje, o âmbito mais livre, mais aberto, mas a estas mudanças, esta abertura aí de pensamento. Sigam as linhas aí do crescimento do conhecimento dentro dos paradigmas já consolidados. Mas não devemos esquecer uma coisa, salvo algumas universidades. Hoje a universidade é um espaço de liberdade também.
Então, uno deve cuidar esse direito de liberdade. E deve, você, todos, seguir as pessoas que têm as ideias que incitam a vocês a seguir esse caminho que seu coração está dizendo, este é meu caminho. Eu não quero ser um grande cientista para chegar a ter o prêmio Nobel tradicional. Talvez vou seguir outros caminhos, talvez vou chegar ao prêmio Nobel mais tarde, talvez não. Mas vou fazer a minha formação como eu sinto que devo responder ao desafio deste mundo, para me posicionar dentro deste mundo de uma maneira que eu me sinta satisfeito com o caminho, a carreira, né? O trajeto, o projeto que eu me fiz. E hoje, vocês não estão na mesma situação que eu estive no momento de ter sua idade. Está completamente sozinho, somente com esse desejo de vida, contra toda a academia que ninguém acreditava estas ideias. Hoje posso falar aqui disso. Eu posso ter alunos que vêm para eu cobijar, como se diz? Acolher, orientar, proteger mesmo. E nestes processos que são muito angustiados, porque não fica muito sozinho nesse contexto. Mas hoje, neste mundo, já tem de onde preencher aí para escalar aí e chegar acima. First of all, for those of you out there that don't really understand what pure research is, pure research is what we do before we know that anything has any value. Pure researchers are working on things